E eu queria até passar para o JD aqui um ponto que eu acho bem interessante trazer, que é o seguinte, aproveitando que você comentou, né, sobre essa questão de inteligência artificial e tal, a gente passou por eu não vou dizer necessariamente que foi um hype, a gente vai ter que talvez esperar um pouco mais de tempo para ver isso, mas falou sobre Web3, metaverso e agora sobre a parte de AI que está se tornando muito mais forte. A questão é, qual foi a diferença, talvez, ali, né, entre AI agora e o metaverso e o Web3 pouco tempo atrás? Por que talvez o metaverso e o Web3 não pegou tanto quanto o AI pegou? Como é que a gente consegue saber o que realmente vai fazer diferença ali para a empresa? Eu acho que assim, é difícil a gente falar de antemão o que vai ou não vai emplacar, colar, né? E assim, acho que o que a gente está vendo agora nos primeiros sinais de AI, que eu acho que é diferente do que a gente viu no metaverso, é que a aplicabilidade dela, ela está sendo muito mais natural, fácil de as pessoas conseguirem realmente colocar no dia a dia do negócio delas, né? O que a gente viu com VR, por exemplo, e metaverso, ela passa por uma transformação muito maior da forma como a gente estava usando tecnologia. Demandava devices, demandava mudar a forma como a gente pensava produtos de uma forma muito maior do que a gente está vendo AI, que é introduzir interfaces textuais ou usar ela para melhorar produtos da forma como a gente já construía eles, né? Então, acho que essa facilidade de aplicação, ela está sendo um sinal que eu acho que é diferente do que a gente viu. Acho que é muito difícil a gente antever, mas quando a gente fala, né, dessa questão de inovação e mudança tecnológica, acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente é que tem muito mais a ver com a gente conseguir identificar incertezas, possibilidades e colocar elas no nosso radar do que a gente querer calcular qual que é a probabilidade de determinada coisa acontecer e qual que é o impacto que vai ter no nosso negócio. Então, AI nitidamente é uma coisa que vai ter impactos em diversas áreas, né? Não só do mercado, do negócio, como também da tecnologia. Então é algo que precisa estar no nosso radar e a gente precisa estar refletindo sobre como que isso vai desdobrar. Até para quem trabalha diretamente com tecnologia, então programadores ali que estão escrevendo código o dia inteiro, talvez pessoas de banco de dados escrevendo consultas ali, fazendo otimizações, isso já tem aplicações práticas para essas pessoas. Total. Que num passado recente não tinha ainda, né? Então, eu acho que até eu consigo enxergar talvez uma diferença aí, que para mim é muito clara, que quando a gente fala de inteligência artificial agora, a gente está enxergando uma aplicabilidade no presente, enquanto que a gente estava falando do metaverso, é algo muito mais para o futuro, talvez venha a acontecer, mesma coisa com Web3, aí talvez sendo até um pouquinho polêmico, blockchain, mas enfim, não vou entrar muito nessa jogada aqui, então acho que dá para ver ali a diferença. Então eu também acredito muito nessa linha de, cara, vamos olhar para o negócio, as pessoas já estão usando isso, já está sendo útil na vida delas, beleza, como é que a gente consegue incorporar isso no trabalho que a gente já faz para tornar ele ainda mais produtivo, para tornar melhor para o usuário final. Então é muito essa questão do que o Senna trouxe no começo, né? De, cara, como é que eu consigo incorporar isso no negócio em si? Perfeito. Eu acabei de participar do South by Southwest, que é o maior evento de inovação que a gente tem, onde tem discussões sobre inovações em diferentes mercados. E no ano passado, se falava muito de metaverso, se falava muito de Web3. AI sempre foi um assunto. AI nunca deixou de ser um assunto. Só que o que aconteceu é que a chegada prática ao mercado aconteceu. E os outros, como o JD colocou, você depende de uma transformação do seu relacionamento com a tecnologia, de mudança de interfaces, você depende de devices, você depende de outros aspectos. Quer dizer que isso não vai acontecer? Talvez para algumas indústrias de entretenimento, talvez ainda seja um impacto muito forte. Talvez para outras indústrias, como serviços financeiros. Você está acompanhando muito de perto tudo que tem a ver com Web3 e descentralização, faz bastante sentido. O smart contracts, tudo que você tenha bens reais e você representar aqueles bens reais de uma forma de você conseguir ter prova de propriedade, são coisas relevantes. Depende muito do teu negócio. Então, depende do teu entendimento do teu negócio. O que eu acho que tem muita diferença em relação a AI é que a aplicabilidade é muito ampla. Porque qual que é o principal conceito aqui? Tentando resumir um tema ultra complexo ao máximo do grande insight que aconteceu nesses últimos tempos, né? Tudo é linguagem.
Então, a nossa linguagem textual, ela é linguagem, programação é linguagem, música é linguagem, um desenho é linguagem. Então, tudo que você consegue representar como linguagem, você consegue representar com esses modelos, os LLMs. Então, a chegada do poder computacional que permite você executar esses LLMs em escala e um entendimento de como que eu transformo qualquer coisa em linguagem permite que a gente tenha ferramentas hoje que criem gráficos, que criem textos, que façam traduções, que criem código. Então, a aplicabilidade ela chegou muito rápido, ela é prática e ela impacta praticamente qualquer setor. Então, aí cabe a gente pensar o seguinte, como é que eu aplico isso no meu dia a dia de hoje? Então, eu vou dizer o seguinte, não, metaverso não é relevante? Não. Talvez para alguns segmentos você tem que olhar mais de perto. Web3, idem, o exemplo que eu dei de serviços financeiros e outros serviços que lidam com transferência de bens e de representação de propriedade. O que separa talvez um hype é quando você está pensando, tem fases de adoção de tecnologia onde você passa do laboratório da pura tecnologia para uma fase do toy, do brinquedo, para aplicação na vida real. Metaverso ainda está nessa dimensão do brinquedo, da gente ainda pensar nele como um game. Em algum momento, você vai ter uma aplicação de metaverso para a medicina. E isso vai ser mega relevante. Só que não chegou ainda. Ou ainda não em escala. Numa escala razoável. A gente fala muito sobre essa questão de níveis de maturidade, né? E acho que a gente não pode tirar a perspectiva histórica aqui, que a AI existe desde há décadas. Assim. O primeiro rede neural que surgiu, rede neural é inclusive um exemplo de coisa que surgiu lá atrás, bateu nas limitações computacionais, sumiu por muito tempo, né? E depois que começou a expandir o poder computacional, ela voltou a crescer porque começou a mostrar o potencial que estava ali por trás daquilo. Então, acho que essa questão de nível de maturidade ela é muito importante para a gente também conseguir colocar inovações e mudanças tecnológicas em perspectiva. Eu acho que se a gente for olhar para a tecnologia de uma forma mais ampla, a gente consegue ver exemplos disso, assim, aos montes, né? Então, carro elétrico, por exemplo, já apareceu e sumiu algumas vezes, agora apareceu de novo, parece que vai ficar. Não sei, vamos ver para o futuro aí como é que vai acontecer. Já teve, por exemplo, a questão de tablet. Se não me engano, começou com a Apple, aí não deu muito certo, mas aí depois passou a dar certo de novo. Aí hoje talvez o pessoal não usa tanto, mas já tem smartphone que é parecido. Enfim, então a coisa vai evoluindo e pode ir aparecendo e sumindo ao longo do tempo, né?